Na aula de hoje, vamos falar sobre juros continuamente compostos. Os assuntos tratados vão ser os juros continuamente compostos, taxas de crescimento contínuo e o tópico duplicando o seu dinheiro. Vamos começar. Lembre-se que, se os juros compostos forem pagos N vezes por ano, a uma taxa de juros anual R, após T anos, a quantia inicial P vai crescer de acordo com essa fórmula. Essa fórmula nós deduzimos e utilizamos ela de outras formas na aula Juros Simples e Juros Compostos. O montante ficará tanto maior quanto mais frequente for o pagamento dos juros compostos, porque serão contados juros sobre os juros com mais frequência. Poderíamos imaginar juros compostos pagos uma vez por mês, ou seja, um ano igual a 12, uma vez por dia, 365 dias por ano, uma vez por hora, que no caso vai ser 365 vezes 24, que dá 8.760. Ou uma vez por minuto, que vai dar 525.600. Ou melhor, uma vez por segundo, que vai dar esse nosso montante aqui. 31.536.000, ou até mais frequente. Se nós tivermos juros pagos por segundo, certamente o nosso montante vai crescer rapidamente e vai ser muito grande em um ano. Para ver o que acontece quando os juros são compostos muito frequentemente, precisamos considerar o que acontece com a fórmula acima, quando n for muito grande. Agora lembre-se da aula aproximações e área com o E e com ln. Nessa aula vimos essa propriedadezinha aqui, que quando o n for muito grande, a nossa fórmula com essa expressão 1 mais r sobre n elevado a n vai ser aproximadamente Euler elevado a r. E a fórmula de juros compostos é bem semelhante a essa fórmula, que é o que nós temos aqui, ó. P, que multiplica 1 mais r sobre n elevado a nt. Como o n está multiplicando t, eu posso botar esse t para fora, como fosse um expoente dessa potência aqui também. Que aí, pela propriedade, esse t vai passar para cá multiplicando. E como essa minha expressão dentro do colchetes é aproximadamente Euler elevado a r, eu posso substituir na expressão. Então, P vezes Euler elevado a r, tudo isso elevado a t. Pela propriedade, o t passa multiplicando esse r. Então, essa minha expressão de juros compostos que vimos na antiga aula, de juros simples e juros compostos, ela também é igual a P vezes Euler elevado a R vezes T. Isso para quando n for um número muito grande. Em outras palavras, se os juros forem compostos muitas vezes no ano, há uma taxa de juros anuais R, após T anos, a quantia inicial P vai crescer para aproximadamente P vezes Euler elevado a RT. Podemos pensar nessa expressão como um montante que teríamos se os juros forem compostos continuamente. Essa fórmula é realmente mais compacta e mais clara que a fórmula que envolve a composição por n vezes por ano. Muitos bancos e outras instituições financeiras usam justamente essa composição contínua, em vez de compor um número específico de vezes por ano. Para isso, eles usam a fórmula deduzida acima, envolvendo o número E, que agora estabelecemos como se segue.
composição contínua, se os juros forem pagos de forma continuamente composta, há uma taxa de juros anuais R. Após T anos, a quantia P inicial vai crescer para P que multiplica Euler elevado a R vezes T. A composição contínua produz um montante maior do que qualquer composição com número específico de vezes por ano. No entanto, para quantias iniciais moderadas, a taxa de juros moderadas e períodos moderados de tempo, essa diferença não vai ser tão grande, como vamos mostrar no exemplo a seguir. Vamos supor que 10 mil dólares sejam depositados em um banco que remunera uma taxa anual de 5% de juros. Ou seja, aqui nós temos a minha quantia inicial P. Aqui temos a quantia inicial P e aqui temos o meu R. Se os juros forem pagos de maneira continuamente composta, quanto haverá na conta bancária após 10 anos? Ou seja, meu T é 10. Se os juros forem pagos 4 vezes por ano, quanto haverá na conta bancária após 10 anos? Ou seja, na letra A, eu vou usar aquela expressão que deduzimos nessa aula. P vezes Euler elevado a RT. E na letra B, vamos usar aquela outra expressão de juros compostos. E aqui eu tenho que meu N vai ser 4. Vamos para a solução. A fórmula de composição contínua mostra que 10 mil dólares pagos de maneira continuamente composta durante 10 anos a uma taxa de juros anuais de 5% vai se tornar o quê? Jogo os dados na expressão. Eu já tenho o valor de P, já tenho o valor de R, que é 5%, em forma decimal é 0,05, vezes 10, que é nosso tempo em quantidade de anos. Jogando na fórmula e calculando, vai dar aproximadamente 16.487 dólares. Na letra B, vamos usar aquela outra fórmula. E lembrando que o meu N vai ser 4, foi a quantidade de vezes pagas por ano. A fórmula de juros compostos mostra que 10 mil dólares pagos 4 vezes por ano durante 10 anos a uma taxa anual de juros de 5% vai se tornar o quê? Vamos jogar na fórmula. Já tem o meu valor de P, que é 10 mil. Tem o meu valor de N, que é 4. Tem o meu valor de juros em forma decimal, que é 0,05. E a quantidade de anos, que é 10. Jogo na fórmula. E isso vai dar aproximadamente 16.436. O que nós vemos com essas duas alternativas? A composição contínua, de fato, rende mais. Neste exemplo, como esperado, mas a diferença não está sendo tão grande. Agora a diferença é de apenas aproximadamente 85 dólares após 10 anos. Então, após 10 anos, com essas condições, é que a diferença se tornou 51 dólares. Então, a diferença não é tão grande. Agora, vamos considerar outro exemplo. Vamos considerar que uma conta bancária remunere a uma taxa de juros de 5%. Esse é meu R. Esse é meu R. Compostos pagos uma vez por ano. Esse é meu N. E uma segunda conta bancária que remunera uma taxa de 5% de juros pagos de forma continuamente composta. Então temos o quê? Temos duas contas. Uma conta vai pagar usando aquela primeira fórmula que vimos, e o seu valor de N vai ser 1. E a segunda conta vai ser paga de forma continuamente composta, da segunda fórmula que tínhamos visto, que é P vezes E elevado a RT. Se ambas as contas bancárias começarem com a mesma quantia inicial,
ou seja, o meu P é igual para as duas contas, quanto tempo levará para que a segunda conta contenha um montante igual a 2 vezes o montante que estiver na primeira conta? Então, nós já sabemos que os juros continuamente compostos, eles pagam mais do que os juros simples, os juros compostos. Entretanto, nessa questão nós queremos saber quanto vai ser o dobro. Quando a conta de juros continuamente compostos vai ter o dobro do montante da conta que paga em juros compostos. E isso, lembrando que na primeira conta vai pagar uma vez por ano o meu valor de N. Então vamos aqui para a solução. Eu tenho que meu montante 1, meu M1, vai ser o montante que vai ser calculado por essa expressão, P vezes 1 mais R sobre N elevado a NT. E meu M2, montante da conta 2, vai ser calculado por P vezes Euler elevado a RT. E aqui eu tenho os dados, que meu R é 5%, que em forma decimal é 0,05. E meu N, da conta do montante 1, vai ser igual a 1. Queremos saber quando M2 será igual a 2 vezes M1, ou seja, M2 vai ser igual a 2 vezes M1. Substituindo, quem substituindo a fórmula para descobrir o montante M1 e M2, temos que chegaremos nessa expressão P vezes Euler elevado a 0,05T é igual a 2 vezes P, que multiplica 1 mais 0,05 sobre 1 elevado a 1 vezes T. 0,05 dividido por 1 é 0,05 e T vezes 1 é T. Como eu tenho P dos dois lados, eu posso cancelar ele. E eu chegarei nessa expressão. Eu tenho Euler elevado a 0,05T é igual a 2 vezes 1 mais 0,05 elevado a T. Aplicando o ln dos dois lados e somando essa expressão aqui dentro do parênteses, que vai dar 1,05, quando eu aplico o ln, eu chegarei nessa expressão. O ln de Euler elevado a 0,05T é igual ao ln de 2 que multiplica 1,05T. O que eu faço aqui? ln de Euler. Isso aqui eu posso cancelar. Isso aqui vai ser igual a 1. E então, o meu valor dessa expressão vai ser justamente 0,05T. Então, 0,05T vai ser igual a essa expressão. Ok? Vamos aplicar outra propriedade do logaritmo. Já temos visto. Esse nosso ln daqui, esse nosso ln, vamos separá-lo em dois ln's. Que isso é uma propriedade que nós podemos utilizar. Então vai ter o ln de 2 mais o ln de 1,05 que estava elevado a t. Ele estava elevado a t. Mas quando tem um ln, um logaritmo, e ele está elevado a algum número, esse número pode passar para frente multiplicando. Que foi o que aconteceu aqui. Então eu tenho que 0,05t é igual a ln de 2 mais t vezes ln de 1,05. Eu vou passar essa expressão aqui para o outro lado, subtraindo. E eu chegarei a essa expressão, que 0,05t menos t vezes ln de 1,05, perdão, é igual a ln de 2. Como o t é semelhante nessa expressão, eu vou botar o t para fora. E ficarei com 0,05 menos ln de 1,05, tudo isso multiplicado por t, que é igual a ln de 2. Quem eu quero descobrir nessa expressão? Eu quero descobrir a quantidade de tempo necessária para que M2 seja o dobro de M1. Quero descobrir o tempo, então vou isolar para t.
e vou passar essa expressão aqui dentro do parênteses dividindo. Então eu tenho que meu tempo vai ser ln de 2 sobre 0,05 menos ln de 1,05. E a quantidade de tempo aqui necessária para M2 ser o dobro de M1 serão 572,9 anos. Então demora muito para que uma conta paga em juros continuamente compostos seja o dobro de uma conta paga em juros compostos. E algo bem interessante que vocês tentem é: e se aumentar o valor de n nessa expressão? Deixa eu voltar. Voltei demais. E se esse no meu valor de n aumentar? Se o meu valor de n aumentar, vai demorar ainda mais para que M2 seja o dobro de M1, pois o meu valor de M1 vai ficar maior a cada ano. Ou melhor, vai ficar ainda maior a cada ano. Pois quanto mais vezes pagas durante o ano, mais o valor de M1 vai aumentar. Então, se vocês quiserem praticar, aconselho que façam esse mesmo processo, apenas trocando o valor de n. Pode botar 2, 3, 12, quanto vocês quiserem. O modelo apresentado para a composição contínua de juros pode ser aplicado a qualquer situação com crescimento contínuo. Há uma porcentagem física. As unidades de tempo não precisam ser necessariamente anos, mas, como sempre, as mesmas unidades de tempo devem ser usadas em todos os aspectos do modelo. Similarmente, a quantidade que está sendo medida não precisa ser dinheiro. Não é obrigado a ser dinheiro. Por exemplo, este modelo funciona bem para o crescimento populacional, sobre intervalos de tempo que não são demasiadamente grandes. Como o crescimento contínuo em uma porcentagem fixa comporta-se da mesma maneira que a composição contínua com dinheiro, as fórmulas são as mesmas. Então, em vez de referirmos a uma taxa de juros anual, que é composta continuamente, vamos usar o termo taxa de crescimento contínuo. Em outras palavras, a taxa de crescimento contínuo opera como uma taxa de juros que é paga de maneira continuamente composta. A taxa de crescimento contínuo é um bom indicador para medir o quão rápido alguma coisa está crescendo. Novamente, o nosso número mágico, o Euler, número E, exerce um papel especial. Nosso exemplo acima a respeito de composição contínua pode ser reapresentado de modo a se aplicar a situações mais gerais, como se segue. Taxa de crescimento contínuo. Se uma quantidade tiver um crescimento contínuo a uma taxa R por unidade de tempo, após ter unidades de tempo, a quantia P cresce para P vezes Euler elevado a RT. Aqui temos exemplo. Considere uma colônia de bactérias que tem uma taxa de crescimento contínuo de 10% por hora. Ou seja, em uma hora vai crescer 10%. Quantos por cento a colônia cresceu após 5 horas? E quanto tempo levará para que a colônia cresça para 250% do seu tamanho inicial? Uma taxa de crescimento contínuo de 10% por hora significa que devemos fazer o nosso R como 0,1, que é justamente 10% em forma decimal. Basta dividir o 10, você faz 10 dividido por 100, que vai chegar nesse valor. Se a colônia iniciar com o tamanho P no instante zero, então no tempo T medido em horas, seu tamanho será
vezes Euler elevado a 0,1 vezes t. Assim, após 5 horas, o tamanho da coluna será P vezes Euler elevado a 0,05, ou perdão, a 0,5, que é justamente 0,1 vezes 5, que 5 é o nosso tempo, que é um crescimento por um fator de Euler elevado a 0,5 sobre o tamanho inicial P. E Euler elevado a 0,5 é aproximadamente 1,65. Isso significa que após 5 horas a coluna vai crescer em torno de 65%. Respondemos a alternativa A. Vamos para B. Agora nós queremos determinar o tempo t, tal que essa expressão P vezes Euler elevado a 0,1t seja igual a 2,5p. Ah, Matheus, mas por que 2,5p? Eu não entendi. Na questão eu pedia o tempo necessário para ficar 250% em forma decimal é 2,5. Botamos apenas em forma decimal. Dividindo ambos os lados por p, ou seja, esse nosso p vamos ser cancelado aqui, e aplicando o ln, nosso logaritmo natural, em ambos os lados, vemos que 0,1 vezes t é igual a ln 2,5. É igual a ln 2,5. Por quê? Botando o ln, esse nosso Euler vai ser cancelado. E aqui já estava só 2,5. Ficou ln de 2,5. O meu Euler foi cancelado. Fiquemos apenas com essa expressão. Com essa expressão do expoente nesse lado da igualdade. E eu quero descobrir o quê? O tempo. Então eu vou isolar para t. Então esse 0,1 vai passar dividindo. Então o tempo vai ser o ln de 2,5 dividido por 0,1, que é aproximadamente 9,16. E como 0,16 é aproximadamente 1/6, e como 1/6 de hora são 10 minutos, já que nós estamos tratando aqui em horas nessa questão, concluímos que levará em torno de 9 horas, está aqui, 9, e 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque 10 minutos, nessas horas aqui, vai equivaler a esse 0,16. Para a coluna crescer para 250% do seu tamanho inicial. O exemplo que se segue, agora vamos já falar da questão de duplicação do dinheiro, duplicando seu dinheiro. Esse exemplo mostra como calcular o tempo que leva para duplicar o seu dinheiro em composição contínua. Quantos anos levará para duplicar uma quantia de dinheiro que aumenta com juros anuais de 5%, pagos de forma continuamente composta? Após ter anos, uma quantia inicial P, aqui já é a solução, com juros anuais de 0,5%, pagos de forma continuamente composta, aumenta para P vezes Euler elevado a 0,05 vezes t. Aqui apenas substituímos o nosso valor de R, que é 5%, na fórmula. Queremos que isso seja igual a 2 vezes a quantia inicial. Um errinho de ortografia aqui. Esse era para estar separado. Dessa forma, devemos resolver a equação. P vezes Euler elevado a 0,05 vezes t, sendo igual a 2 vezes p, que é justamente isso que eu quero, 2 vezes a quantia inicial. Aqui, eu cancelo p dos dois lados, e eu ficarei com Euler elevado a 0,05 vezes t igual a 2. Colocando o ln dos dois lados, eu cancelo esse e eu ficarei apenas com a expressão
do expoente igual a ln de 2. Então, vou ficar com 0,05 vezes t igual a ln de 2. Isolando para t, ou seja, passando 0,05 dividindo, eu ficarei que t vai ser igual a ln de 2 dividido por 0,05. ln de 2 é 0,693. Multiplicando em cima e embaixo por 100, eu ficarei com essa expressão. 69,3 dividido por 5. Quando eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não alterei o resultado dessa expressão, que é aproximadamente 13,9. Ou seja, a quantia inicial de dinheiro duplicará a aproximadamente 13,9 anos. Suponha que queiramos saber quanto tempo levará para uma quantia de dinheiro duplicar, com juros anuais de 4%, pagos de maneira continuamente composta, em vez de 5%. Se repetirmos o cálculo acima, mas com 0,04 no lugar de 0,05, vemos que com juros anuais de 4%, pagos de maneira continuamente composta, a quantia de dinheiro duplicará em aproximadamente 69,3 sobre 4 anos. De um modo mais geral, com juros anuais R, maiúsculo agora, por cento, pagos de maneira continuamente composta, a quantia de dinheiro duplicará em aproximadamente 69,3 sobre R. Então aqui já temos uma fórmula para saber em quanto tempo a quantia de dinheiro vai duplicar. 69,3 sobre R. E R é quem? Meus juros. Aqui o R vai ser sempre expresso com uma porcentagem, não mais com aquele número decimal. Em outras palavras, juros de 5% corresponde a um R igual a 5. Da mesma forma que um juro de 3% corresponde ao R de 3. Um juro de 6% corresponde ao R igual a 6, e assim por diante. Para rápidas estimativas, é normalmente melhor arredondar o 69,3, que aparece na expressão 69,3 sobre R, para 70. Usar 70 em vez de 69 é mais fácil. Por quê? Porque 70 é divisível por mais números que 69. Algumas pessoas até usam 72 em vez de 70. Mas usar 70 leva a resultados mais precisos do que 72. E assim temos a seguinte fórmula de aproximação que é bem útil. O tempo de duplicação. Com juros anuais de R por cento, pagos de maneira continuamente composta, a quantia de dinheiro duplicará em aproximadamente 70 sobre R anos. E essa fórmula de aproximação mostra novamente a utilidade do logaritmo natural. O número 70 aqui é realmente uma aproximação de 69,3, que é uma aproximação de 100 vezes o ln de 2. Por exemplo, essa fórmula mostra que com juros anuais de 5%, pagos de forma continuamente composta, a quantia de dinheiro duplicará em aproximadamente 70 sobre 5 anos. 70 dividido por 5 é fácil de calcular, que é igual a 14. Então, ela vai duplicar em aproximadamente 14 anos. Essa estimativa de 14 anos é próxima da estimativa mais precisa, que é 13,9, que obtivemos no exemplo anterior. Além disso, o cálculo que utiliza a estimativa é suficientemente fácil para efetuar sem calculadora. Em vez de focar no tempo que leva para que uma quantia de dinheiro duplique a uma taxa de juros especificada, podemos perguntar qual é a taxa de juros necessária para que o dinheiro duplique
em um período de tempo especificado. Agora vamos ilustrar isso com um exemplo. Qual a taxa de juros anuais é necessária para que uma quantia de dinheiro duplique em quanto tempo? 7 anos, ou seja, o meu T vai ser 7. Sendo os juros pagos de forma continuamente composta. Vamos para a solução. Após 7 anos, uma quantia inicial P a uma taxa de juros anuais de R%, pagos de forma continuamente composta, cresce para P vezes Euler elevado a 7 vezes R dividido por 100. Você me pergunta, Matheus, eu não entendi. De onde veio esse 100, Matheus? O 7 é o tempo, 7 é o T. O R é minha taxa de juros. E onde veio esse 100? Lembre-se que esse R maiúsculo aqui, ele está sendo expresso como porcentagem. E na nossa fórmula de juros continuamente compostos, vamos expressar ele em forma decimal. Então, o meu Rzinho, como eu quero, o minúsculo, vai ser esse Rzão dividido por 100. Então, esse é meu Rzinho. Queremos que isso seja igual a 2 vezes a quantia inicial. Queremos que isso seja igual a 2 vezes a quantia inicial. Assim, devemos resolver a equação. P vezes Euler elevado a 7R sobre 100 é igual a 2 vezes P. Como eu quero que seja 2 vezes a quantia inicial. Se fosse 3 vezes, seria 3P. 4 vezes, 4P. E o que eu faço aqui? Tem um P dos dois lados, eu posso cancelar. Então eu ficarei com a expressão Euler elevado a 7R sobre 100 igual a 2. Que isso implica o quê? Aqui eu já cortei os cálculos, mas vamos voltar aqui para explicar melhor. Eu vou colocar o ln dos dois lados. E nós já vimos que quando ln de E, eu cancelo esse E e eu vou ficar com a expressão que está aqui em cima. Ou seja, 7R sobre 100, que vai ser igual a ln de 2. Que é justamente o que eu tenho aqui, ó, 7R sobre 100 igual a ln de 2. Isolando para R, esse meu 100 está embaixo, ele vai passar para cima multiplicando. E meu 7 está em cima, ele vai passar para baixo dividindo. Então, eu vou ficar que o R vai ser igual a 100 vezes o ln de 2, que isso aqui já vimos que é 69,3 dividido por 7. 69,3 dividido por 7 é aproximadamente 9,9. Portanto, os juros anuais de aproximadamente 9,9% farão o dinheiro duplicar em 7 anos. Suponha que queiramos saber qual taxa de juros anuais pagos de forma continuamente composta é necessária para duplicar a quantia de dinheiro em 11 anos. Vamos repetir o mesmo cálculo agora, mas usando 11 no lugar de 7. Vemos que serão necessários aproximadamente 69,3 sobre 11% de juros anuais. De um modo geral, vemos que para duplicar a quantia de dinheiro em T anos, são necessários 69,3 sobre T% de juros. Para estimativas rápidas, geralmente é melhor arredondar o 69,3 para 70. Assim, temos a seguinte aproximação útil. Taxa de duplicação. A taxa anual de juros pagos de forma continuamente composta necessária para duplicar o dinheiro em T anos é de aproximadamente 70 sobre T%. Por exemplo, essa fórmula mostra que para duplicar uma quantia em 7 anos, com juros pagos de forma continuamente composta, são necessários 70 sobre 7%. Uma divisão bem fácil, que é igual a 10%.
Essa estimativa de 10% está próxima da estimativa mais precisa, que é de 9,9%, que obtivemos anteriormente. E assim terminamos nossa aula de hoje. Novamente utilizamos o livro Pré-Cálculo, Preparação para o Cálculo, segunda edição, do Axler, de 2016. Até a próxima!